Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar uma curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Beleza, pessoal? Então, o pessoal que já acompanha aí o grupo de estudos, né? Eu tinha postado, né, hoje, né, no caso, é o dia que eu tô gravando o vídeo, mas para vocês que estão vendo o vídeo no sábado, eu postei na sexta, né, lá, que a gente teria atualizações, né, no robô gradiente linear, né? Então, vamos lá. Primeiramente, né, queria pedir desculpas aí pela minha voz, que tá meio anasalada, mas eu estou gripado, mas, porém, né, o canal não pode parar e eu tenho que trazer essa atualização para vocês aqui, tá? Pessoal, o primeiro vídeo, tá? Que é o vídeo de apresentação do robô gradiente linear, ele continua válido, tá? Inclusive, ele vai continuar no ar aí, né? Não vou tirar ele. Então, para quem quer entender como é que o robô funciona, ainda precisa ver aquele primeiro vídeo. Vai estar na descrição o primeiro vídeo, tá? Esse vídeo aqui, eu já tinha trazido um segundo vídeo, né? Que era a atualização V2, né? Do gradiente linear, que a gente já trazia, pessoal, essa novidade aqui que é a VWAP Bands, né? Então já tinha na V2. Porém, né? Agora que eu tive tempo para mexer no robô, eu consegui fazer uma atualização bacana que vai melhorar justamente para quem opera, né, com a VWAP Bands, né, que eu acho que a maioria que contratou o robô aí, né, que se tornou membro premium, né, para ter acesso a versão premium, né, do gradiente linear, quer usar a versão com VWAP Bands, né, e eu também acho muito bacana. Então a gente teve uma atualização muito bacana que eu já vou falar para vocês, tá? Então aquele segundo vídeo, tá? Ele pode ser substituído por esse, tá? Vocês não precisam assistir, né, o vídeo anterior. Assistam só o primeiro, que é onde, né, eu tenho, né, a explicação de toda a configuração do robô, né? Todas as opções que a gente tem lá, né? E agora a gente tem esse vídeo aqui que é a atualização V3, que eu vou explicar, né, sobre essa novidade, a VWAP Bands, né, que a gente já tinha trazido na versão 2, porém vou explicar aqui de novo como é que funciona. Então o que eu tenho na tela aqui, pessoal, é o indicador do robô, né? Que eu já mostrei no primeiro vídeo como é que a gente coloca ele no gráfico. E eu tenho também aqui, pessoal, ó, clicar com o botão direito, tá? Eu tenho uma estratégia de execução, tá, do robô para mostrar para vocês aqui. Eu não recomendo que vocês usem, tá, a estratégia de execução no gráfico, porque pode atrapalhar vocês na hora de que o robô está operando, tá? Só coloquei aqui para mostrar o seguinte, né? A primeira grande novidade é que agora vocês não precisam mais criar uma ordem oco fora do robô, né? Direto na plataforma. Né? No primeiro vídeo eu mostro lá que para, né, colocar o robô para funcionar, vocês têm que criar uma ordem oco, né? Direto na plataforma para ele funcionar. Agora não tem a necessidade mais. Quem quiser continuar operando daquele jeito não tem problema, tá? Só vai fazer diferença mesmo para quem quiser operar com a VWAP Band, né? Aí sim vai ter uma alteração grande aqui, tá, pessoal? Então assim, né, vamos falar da atualização aí da VWAP Band. Então, né, antes, na primeira versão, a gente tinha três tipos de entrada, né? Tem o tipo de entrada 1, que é o da versão free, né? Que é onde você determina um preço de venda e um preço de compra. E a partir dali, o robô ele vai criar essas linhas, né, de gradiente, tanto para cima quanto para baixo. Que a distância entre as linhas também vocês conseguem configurar, né? Para ele entrar vendendo, né? Então ele entraria vendendo no preço que você determinou. E a cada X pontos que ele subisse, ele, né, entraria com mais um contrato na venda. Para baixo a mesma coisa, né? No caso da compra, tá? Então o primeiro tipo de entrada que a gente tinha é você determinar um preço de venda e preço de compra, né? A gente tinha um segundo tipo de entrada que era a partir da abertura, né? Então a gente colocava lá uma quantidade de pontos, por exemplo, o preço abriu no preço X, né? E eu quero que comece a vender, né, quando o preço subir 1000 pontos a partir da abertura, né? Ou comprar quando ele cair 1000 pontos a partir da abertura. Então ele criava um gradiente linear também, né? Em cima da configuração que você colocou de pontos a partir da abertura. A gente tinha um terceiro tipo que era baseado em variação percentual, né? Eu tô falando tinha, né? Mas na verdade tem, né?
essas configurações ainda estão dentro, né, dessa atualização. Então, tipo de entrada 3 seria, né, a partir da variação percentual, você colocava lá o valor, né, que o ativo fechou no dia anterior, né, porque a gente sabe que gráfico de pontos e gráfico de Renko, a gente tem diferença, né? Então eu sempre recomendo, né? Quando você for usar o tipo 3 ir lá e no último candle do dia e pegar o preço de fechamento, ó, no caso aqui desse exemplo, ó, o preço de fechamento seria 118,650. Então se você vai usar o tipo 3, você vai lá e coloca lá qual o preço de fechamento e qual é a porcentagem, a variação percentual que você quer começar a vender e começar a comprar, né? Então tudo isso eu explico no primeiro vídeo, por isso que eu não vou me aprofundar aqui nesse, tá? E a partir da versão 2, né, entrou um quarto tipo de entrada que seria usando a VWAP Bands, né? O que é a VWAP Bands, pessoal? Para quem não sabe, né, a gente tem um indicador chamado VWAP, que no caso aqui seria essa linha amarela, ó, que seria o preço médio, né, de todo mundo que está comprado e vendido no dia, né? Seria ali, o pessoal chama de o preço dos institucionais, né? A média móvel dos institucionais. Então seria o preço médio ali, né, de todo mundo que está comprado e vendido. A gente tem dentro do Profit, pessoal, um indicador chamado VWAP Bands, né? O que ela é, né? Ela é um indicador que ela joga uma porcentagem, pessoal, né, em cima da VWAP, tá? Então como é que ela funciona? A VWAP Bands, ela tem 3 linhas, né? Ela tem... Eu vou até colocar no gráfico para vocês aqui. Então tá aqui, pessoal. Coloquei aqui, ó. Então a gente tem, né, o indicador, a VWAP Band, tá? Que são essas linhas aqui, ó. Né? Joga 3 linhas para cima e 3 linhas para baixo a partir da VWAP, tá? A VWAP é um outro indicador que eu coloquei também, ó, né? Que é justamente o que eu falei, é o preço médio de todo mundo que está comprado e vendido no dia, né? Então como é que funciona a VWAP Band, né? Ela vai pegar esse preço, né, que é essa linha do meio, que é a VWAP, e ela vai jogar algumas variações percentuais em cima, né? Então, como é que funciona, né? Como é que a gente calcula ela? Na verdade, a gente não precisa calcular, né? Mas vou explicar para vocês aqui como é que ela funciona. Então, a primeira linha de resistência seria 0,33 de alta a partir da VWAP, né? Então, essa linha é 0,33 de alta a partir dessa linha branca, tá? A de baixo é a mesma coisa, só que para queda, né? Então essa linha, a primeira linha verde, né, que é um suporte, é 0,33 de queda a partir da VWAP, tá? Então, em cima disso a gente sabe que aqui a gente tem 0,33, né? O próximo nível, né, da VWAP Band é o 0,66 e o último, pessoal, é o 1%, tá? Então, essa linha mais afastada, né, tanto da resistência quanto do suporte, é 1%, né? Aqui, no caso da resistência, 1% de alta a partir da VWAP. E aqui, no caso do suporte, 1% de queda a partir da VWAP, tá? Então, né, resumindo, 0,33, 0,66 e 1%. Para baixo a mesma coisa, 0,33, 0,66 e 1%. Então, esse indicador ele mostra pra gente pontos de suporte e resistência baseados na VWAP, tá? Se a gente ligar agora o nosso indicador, né, do robô, olha só, né? Então a gente vê que tá batendo certinho, pessoal. A primeira linha, tá? A primeira linha bate certinho, ó. A gente tem, né? A gente consegue ver aqui as linhas da VWAP Band, ó. Aqui tá a segunda, aqui tá a terceira. Porém, o gradiente linear, né? Ele não vai jogar as próximas linhas a partir de porcentagem, tá? Ele vai a partir de pontos, né? Então, você vai determinar em porcentagem qual será o seu ponto de compra e o seu ponto de venda. No caso aqui, né? Se a gente olhar dentro do indicador, ó, vou dar 2 cliques aqui. E a gente vai ver aqui em parâmetros, no tipo 4, aqui ó, VWAP Bands variação, que está 0,33, que é justamente a primeira linha. Se eu quisesse começar a vender não na primeira linha da VWAP Bands, e sim na segunda, eu colocaria aqui, pessoal, 0,66, tá? Aí ele começaria a vender aqui, né? E comprar aqui, né? E não mais na primeira linha. Então isso aqui
vocês podem alterar à vontade, tá? Isso aqui é o valor de onde ele vai começar a comprar e de onde ele vai começar a vender, tá? Então eu poderia, por exemplo, colocar aqui 0.5, né? 0.50. O que aconteceria? Né? Ele ia meio que ignorar essas linhas da VWAP Bands e ele ia fazer o seguinte, a gente pode até dar um aplicar aqui, e eu vou pausar só para não demorar tanto. Pronto, até que foi rapidinho aqui, tá? Então o que ele está jogando agora pra gente, né? Eu vou tirar agora a VWAP Band, né? São essas linhas que estão aparecendo aqui, ó. Só pra gente não se confundir, tá? Vou tirar elas aqui. Eu tenho que... Só um minutinho, pessoal. Prontinho. Tá? Então eu tirei a VWAP Bands, agora não está aparecendo mais, né? A gente sabe que a VWAP Bands começa com 0,83, então estaria mais ou menos por aqui, né? E pra cá também. Só que a gente determinou o seguinte, né? Que a gente quer agora que a VWAP, né? O nível de resistência, o nível de suporte da VWAP Band seja de 0,5%. Ou seja, a partir dessa linha amarela, que é a VWAP, né? Ele só vai começar a vender quando o preço atingir 0,5% de alta ou 0,5% de queda a partir da VWAP, tá? Então isso aqui é totalmente customizável, tá? Vocês conseguem alterar à vontade. E as próximas linhas, ó, que são jogadas aqui, ó, que são as linhas do gradiente, onde ele vai entrar fazendo o preço médio, né? Aí vocês conseguem alterar em pontos, tá? Tá aqui embaixo, ó. T4, né, que é o tipo de entrada 4, o intervalo do gradiente. Então tá em 100 pontos. Ou seja, quando bater 0,5% de alta a partir da VWAP, ele joga a primeira linha de venda, né? E a cada 100 pontos para cima, olha só o que ele faz. Ele joga mais uma venda, tá? Então isso aqui também é customizável, tá, pessoal? Para baixo é a mesma coisa, né? 0,5% de queda, a primeira compra, e a cada 100 pontos que continua caindo, né, ele vai fazendo novas compras aí, tá? Então isso aqui, né, a gente já tinha na versão 2, não mudou nada. O que vai mudar, pessoal, é o seguinte, tá? Vamos falar das alterações agora. Primeira coisa, pessoal, o indicador ele ficou muito pesado, tá? Então vai ter computadores aí que quando você colocar ele a primeira vez, ele vai demorar bastante para calcular, né? Porque ele vai puxar de todos os dados, né? De todos os dias que ele conseguir. Então eu coloquei uma limitação aqui, ó. O primeiro item que a gente consegue configurar é o seguinte: carregar dados dos últimos dias. Então a gente vai colocar aqui a quantidade de dias que a gente quer puxar de dados, né, para ele colocar no gráfico. Então vem padrão 30, mas vocês podem reduzir, tá? Ou aumentar, né, claro. A gente agora tem horário e fim, tá? A gente não tinha antes. Dentro do código agora a gente já consegue definir o horário que o robô vai começar a fazer entradas e o horário que ele vai terminar, né? Que ele vai parar de operar. Número de contratos a gente já tinha antes, né? Só lembrando, tudo isso aqui é exclusivo da versão Premium, né? Na versão Free você só consegue entrar com um contrato. Número de linhas do gradiente, pessoal, dobrou, tá? Era 20, agora a gente foi para 40. A gente consegue colocar até 40 linhas aqui, tá? E aqui que tá o interessante, tá? Como eu falei para vocês, a ordem oco agora está dentro do código. Então, né? A gente está falando pro robô o seguinte, né? A gente tem aqui, ó, tipo de gradiente, que é onde a gente vai alterar, né? Se é o tipo 1, tipo 2, tipo 3 ou tipo 4. Isso aqui eu explico no primeiro vídeo. Então já vem pré-configurado o tipo 4, que é o que o pessoal mais usa, que é a VWAP Bands. A gente colocou que o intervalo de cada uma dessas linhas são 100 pontos, tá? Então a cada 100 pontos que o preço cai, ele faz mais uma compra. E aí, o alvo dessa operação, né, vem pré-configurado como 50 pontos, tá? Vocês podem alterar isso sem nenhum problema. Então, o que está falando aqui, né? O que vem configurado? A cada 100 pontos ele faz uma compra. Então, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui o gráfico de estudos. Vamos lá. Então, o preço caiu, bateu aqui, fez uma compra. Alvo da operação, 50 pontos para cima. Tá? Se ele cair de novo e pegar a compra aqui embaixo, alvo da operação, 50 pontos para cima. Pegou mais uma compra aqui, alvo da operação, 50 pontos para cima. Tá? Então, é isso que vem pré-configurado. Qual que foi uma grande novidade, pessoal? Deixa eu só voltar para a configuração padrão, tá? Então eu voltei aqui, pessoal, para a configuração padrão, né, de 0,33 de alta e baixa, né? Que é a primeira linha lá da VWAP Bands, né? Que era uma reclamação do pessoal
e que realmente não tinha o que fazer, né? Exclusivamente, né, na VWAP Bands, que ela vai se movimentar, né, durante todo o dia, né? Não é um alvo, né, fixo como as outras três, os outros três tipos de, opa, desculpem, os outros, né, três tipos de entrada, né, tem preços fixos, eles vão alterar, né? Eles vão ficar lá paradinho, beleza. Ali não vai ter alteração nenhuma, né? A alteração vai ser aqui, vai ser no tipo de entrada 4, da VWAP Bands, porque o que acontecia era o seguinte. Pessoal, desculpe, minha voz tá horrível. Então o que acontecia, né? Então vamos supor que ele pegou aqui ó, a venda, ó. Ele tá marcando ali que pegou, mas como eu disse, né? Vocês ignorem, pessoal, a estratégia de execução, até porque, né? Eu tô num gráfico de 5 minutos e o robô ele vai operar no gráfico de 4 pontos, né? Então isso aqui é irrelevante, né? A menos que você esteja no gráfico de 4 pontos, você vai ter entradas aqui que não vão corresponder, né? Com o que o robô fazia. Então, no caso de pegar uma venda aqui, o que acontecia antes era o seguinte: ele pegou a venda, o alvo fica 50 pontos para baixo, certo? Só que se o preço continuasse subindo, 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 né? Aquele alvo continuava lá embaixo, 50 pontos a partir daquela primeira entrada. Então, muitas vezes, aqueles primeiros trades, né, que o robô fez, ele nunca voltava lá para sair quando o mercado subia muito, né, ou caía muito. O que vai acontecer agora é o seguinte: como agora a ordem oco está dentro do robô, dentro do código, a gente consegue alterar, pessoal, essas saídas aí. Então, se você fez uma venda aqui, tá? E o mercado começou a subir, né? Ele vai continuar mantendo, pessoal, a sua saída 50 pontos a partir da linha que deu a entrada, tá? Então, se essa linha sobe, a sua saída sobe junto. Isso é uma reclamação que muita gente me mandou no Telegram, né? Falando, olha, eu não concordo com isso porque essa entrada aqui que deu e o mercado subiu, né? Ele não vai voltar mais lá, né? Normalmente não volta mais para sair lá, né? E aí muitas vezes o que acontecia era o seguinte, né? Ele deu entrada aqui na primeira linha e aí depois o mercado ficou trabalhando aqui, ó, né? E ele não fazia mais entradas, né? Nessas linhas que ele já tinha feito e a operação ficou presa aqui embaixo, né? Ele não entrava mais nessas linhas porque, né, a saída estava lá embaixo. Então a gente ficava preso, né? Podendo fazer só entradas em linhas que ele não tinha entrado ainda, né? Linhas do gradiente. Agora não, né? Agora como a saída vai subir junto, uma hora ou outra ele vai sair dali. A partir do momento que ele sair, ele já pode entrar de novo, né? Eu vou colocar um replayzinho aqui só pra gente ver, né? O mercado trabalhando. Mas a gente vai ver que tá bem mais bacana agora, né? Então faz até mais sentido, pessoal, essa alteração. Só que essa alteração só foi possível, né? Quando eu consegui colocar a ordem oco dentro do robô. E eu precisava de tempo para testar isso daí, né? Primeiro para implementar, né? São 40 linhas, né? De venda e 40 linhas de compra. Então imagina o trabalho que deu para parametrizar, né? Todas as saídas aí do robô, né? Então ele faz uma venda aqui, automaticamente o que ele tem que fazer? Ele tem que colocar a saída 50 pontos abaixo e uma ordem de entrada, né, na linha de cima, certo? 100 pontos acima, né? Então, isso aqui deu muito trabalho para fazer, pessoal. Beleza? Então, eu vou colocar um replayzinho aqui só pra gente ver, né, o robô trabalhando, pessoal, pra você ver como que ficou bacana, tá? Então, olha só, pessoal, já puxei um replay aqui, tá? Eu puxei um replay desse dia específico, eu sei que foi um dia que subiu, né? E ele fez um canalzinho, né? Um canalzinho pra cima, um canalzinho de alta. E esse é um dos piores cenários que tem, né, pro nosso robô aí. Quando ou faz um canal de alta ou o preço sobe de uma vez disparado, né? E não volta, né? Porque o que a gente quer, pessoal, é pegar, né, um momento de lateralização pro robô ficar fazendo, né, várias entradas. Eu já, né, configurei o robô aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá configurado, tá? Isso aqui eu explico no primeiro vídeo, mas é o seguinte. Então aqui eu selecionei a estratégia, ó, gradiente linear V3 Premium. Já está disponível aí para quem é membro do canal, tá? Coloquei aqui o ativo, o replay, tá? Período, né? Gráfico de 4 pontos, como eu sempre falo para vocês fazerem. Quantidade de ordem 1, né? Isso aqui não vai influenciar. O que vai influenciar é o que você colocar aqui em parâmetro, né?
A gente tem aqui dentro do editar parâmetros, ó, o número de contratos. Então é aqui que ele vai entrar, né? A gente tem aqui o número de linhas do gradiente, que é 40. Então eu poderia colocar aqui, ó, se eu estiver operando em conta real, que a quantidade máxima de posição é 40, tá? Como eu estou no RP de mercado e quero evitar qualquer tipo de erro, eu coloco um número bem grande aqui, tá? Para evitar, mas se você está operando em conta real, coloca aqui, né? Um número bem grande. Desculpa. Você está operando em conta real, você coloca o número, né, máximo de linhas lá que você vai querer ficar posicionado mesmo, né? No caso, no máximo 40. Tipo de entrada, você coloca aqui, ó, modo de execução, né? Realizar envio de ordens quando a condição for satisfeita e desmarca essa parte de baixo. A saída, a gente não precisa mais colocar a ordem em oco, né? O risco, tá, pessoal? Eu aconselho vocês a colocarem aqui um objetivo de ganho e limite de perda, principalmente se tiver em conta real, tá? Se tiver fazendo RP de mercado, tudo bem, né? Você quer fazer um estudo aí, não precisa colocar isso. Mas se você quiser, né, for operar em conta real, pelo amor de Deus, coloque um objetivo de ganho aqui, tá? E um limite de perda. E em segurança a gente não precisa mexer em nada, né? Então é isso que está configurado, tá, pessoal? O robô, né? O que ele fez aqui, ó? Ele já colocou uma ordem de venda, né? Lá na primeira linha da VWAP Band e uma ordem de compra, né? Ali no suporte, né? Primeira linha de baixo da VWAP Band, tá? Então, esse dia aqui eu sei que ele vai subir, ele vai pegar a venda lá. Eu vou dar uma acelerada agora, pessoal, tá? Na hora que ele estiver chegando ali, né? Eu despauso o vídeo, tá? Eu lembro que é nesse candle que pega, né? Mas o replay tá meio bagunçadinho aqui, acho que é porque eu acelerei, né? Pessoal, eu tô no gráfico de 5 minutos aqui, tá? Mas esse gráfico que tá aqui pra gente não interfere em nada, tá? O robô ele tá operando no gráfico de 4 pontos, tá? Se a gente vier aqui em 3 pontinhos, ó, e colocar em detalhes, né? Deu uma travadinha, mas ó, vai aparecer pra gente ali, ó. Este é o gráfico do robô, tá? Ele tá operando aqui, né? Ele tem as marcações ali, ó, né? Onde ele vai comprar, onde ele vai vender, e ele tá trabalhando no gráfico de 4 pontos, tá? Então aqui é só pra ficar visual pra gente, né? A gente não vê essa loucura do gráfico de 4 pontos. A gente enxerga aqui, né, o gráfico de 5 minutos. Pessoal, acabei de lembrar que não foi, né, nesse candle que vai dar entrada, é no próximo, tá? Deixa eu pausar. Então, é nesse candle aqui, tá? Por que o robô tem que trabalhar no gráfico de 4 pontos, pessoal? Porque o Profit tem uma limitação, tá? Que a gente só consegue enviar ordens a cada novo fechamento de box. E a gente vê que no gráfico de 4 pontos tem novo fechamento de box, né, ou candle a todo momento, né? Olha só. Agora ele tá dando uma porrada pra cima, ó. Então, a cada novo fechamento de box desse, ele tá atualizando as ordens ali. Então, por isso que a gente não consegue, né, colocar o robô de gradiente linear para operar com gráfico de candles, pessoal. Tem que ser com gráfico de pontos e o mínimo possível, né? E o mínimo possível é o 4 pontos. Se pudesse colocar 2 pontos, né? Também a gente colocaria. Seria até melhor, né? Então, tá se aproximando, né? Dali da primeira entrada. Ó, pegou a venda, já colocou a saída ali. Deixa eu só diminuir aqui o... Então, olha só, pessoal. Tirei o gráfico, né? Que a gente estava vendo ali o gráfico de pontos. Então, o que o robô fez aqui? Tá pausado, tá? Ele fez uma entrada aqui, né? E colocou uma saída 50 pontos abaixo, certo? Só que, né, vocês viram aqui que deu uma subidinha essa linha, né? E aí, conforme a linha subiu, a saída subiu também. Então pegou só, né, R$9, né? Daria R$10 na verdade, né? Vamos ver ali em pontos quanto que deu. Então foram 45 pontos. Subiu um tique, né? Vamos soltar aqui o robô para continuar vendo, né, as operações. Então ele já coloca a saída de novo, né? Tá saída de... Tá a ordem, né, de venda, é a ordem de compra lá embaixo, ó. Né? Então, vamos esperar ele pegar. Quando ele pegar, eu vou pausar. Ó, pegou, tá? O que o robô faz, né? Vocês lembram que a gente não tá usando ordem oco mais na plataforma, né? É a ordem oco do próprio robô. Fez uma venda aqui, né? Coloca a saída a 50 pontos abaixo, como tá aqui, ó. E aí, automaticamente, já coloca uma nova entrada no gradiente linear de cima, né? Que a gente configurou que, no caso aqui, na configuração padrão,
é 100 pontos acima, né, da última entrada. Conforme, né, a VWAP aqui começar a subir e a linha ali começar a subir também, né, tanto essa nova entrada vai subir junto, quanto a nossa saída vai ir acompanhando, tá, pessoal? Justamente para a gente não ficar preso, né? O que acontecia antes, essa saída aqui que está no 120,835, ela não se movia. Então, se o mercado subisse e fosse pegando, né, essas entradas aqui, ó, né, essa saída ela continuava fixa lá embaixo, né, na versão 2, né, do nosso robô. Agora na versão 3, essa saída ela vai subindo junto, tá? Então vamos ver se a gente consegue pegar esse movimento aí, pessoal. Ó, já saiu, já colocou uma nova entrada, já colocou mais uma venda ali, ó, já pegou a venda, tá? Quando a gente pausa o robô, pessoal, quando a gente pausa o replay, né, dá essas bugadinhas aí, ó. Mas vocês podem ver, né, que eu vou colocar aqui em reais de novo, ó. Está com o replay acelerado em 5x, né? Eu nem recomendo que vocês façam isso, tá? Mas é só para mostrar para vocês, ó, a quantidade de entradas que o robô faz. Olha só. Então, se ele ficar variando, né, 50 e 50 pontos ali, ele vai ficar fazendo várias entradas. Ó. Olha só. Né? Ó, a última saída tá ali, 50 pontos abaixo, né, da primeira linha nossa. Essa linha vai subindo, ó. Tá vendo? Acabou de mudar a ordem. Conforme essa linha sobe, né, o VWAP sobe, essa nossa saída vai subindo junto, tá? Então, quase pegou, né? Zerou, então estamos zerados, né? Continua ali a venda, né, na primeira linha, e a compra lá embaixo também, né, na primeira linha lá de suporte, tá? Ó, pegou mais uma venda, saída 50 pontos abaixo, saiu também, né? Já coloca a venda de novo. E é assim que o robô trabalha, pessoal. Vamos ver se vai pegar essa venda agora, tá? Pegou, já saiu de novo. Ele já coloca a venda de novo, né? Então é isso que ele quer, pessoal. Ele quer, ó. Esses erros vocês podem ignorar, tá, pessoal? Isso aí, ele aparece erros ali no Profit, mas tá funcionando perfeito. Ó. Vocês podem ver que ele sempre coloca a saída certinho, ó. Tanto a saída quanto a nova entrada, né? Olha só. A gente consegue ver o preço médio, né? Que a gente tá agora vendido em 1, né? Nesse preço. E conforme ele vai entrando, ó, entrou, agora tá vendido em 2 nesse preço, né? A gente consegue ver o nosso preço médio da operação, pessoal. Eu vou dar uma pausa, pessoal, e vou deixar o robô rodando aqui. E daqui a pouco eu volto. Só um detalhe aqui, pessoal, antes de prosseguir aqui com o replay, tá? Então, a gente está vendendo em 2 contratos, né? Ele já colocou uma saída aqui. O que aconteceria se o robô pegasse essa saída e pegasse a última aqui embaixo, né? 50 pontos abaixo. E o mercado viesse para cá. O que aconteceria? Ele simplesmente pararia de operar, tá? Ele não faria mais nenhuma operação, tá? Inclusive, se você colocou o limite de ganho, né? A gente viu aqui, ó, que o resultado de R$100 bateu várias vezes, tá? Já. Ele já aumentou, já diminuiu de R$100. Se você coloca um limite de ganho de R$100, quando ele atinge aqui esse ganho, o robô desliga, tá? Então é muito bacana você usar isso. Por isso que eu falo pra você, se você estiver usando em conta real, coloque um limite de ganho para quando ele atingir, tá, o robô ser desligado, tá? Então por que eu mencionei, né, o que aconteceria se o mercado viesse aqui para baixo, né? O que o robô faria? Porque é o seguinte, muita gente que me procurou, né, quando eu lancei o robô do gradiente linear a primeira vez, que não tinha VWAP Bands, né? O pessoal me procurou para eu colocar VWAP Bands, porque tem um robô já de gradiente linear aí no mercado, o pessoal tá usando, né? Que ele já tinha, né, o gradiente, já tinha VWAP Band, né, como parâmetro de entrada, beleza. Porém, aquele robô ele trabalha de uma forma diferente, tá? E é uma forma que eu nem gosto, tá, pessoal? O pessoal que já me pediu para fazer daquele jeito lá, se
Se for para fazer uma versão personalizada para pessoa, até faz, mas para disponibilizar para vocês eu não vejo sentido, tá? Que é o seguinte. Então vamos supor, pessoal, que o robô, né, ele fez as entradas aqui, né? Fez várias entradas, né? Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. E aí caiu. O robô do rapaz lá, que é esse que eu falei, ele vai continuar vendendo, pessoal, aqui, ó, tá? Até atingir a meta, tá? Então, a VWAP Band, para ele, para o robô dele, é só o gatilho para saber se o robô só vai vender o dia inteiro ou só vai comprar o dia inteiro. Então, o mercado abriu, viu aqui em cima, bateu na venda. Beleza. Acionou a venda. Então, o dele trabalha de forma semelhante, né? Coloca a saída e coloca a entrada. Porém, o que vai acontecer? O dele vai continuar vendendo com o preço caindo, mesmo que não esteja mais tocando em nenhuma zona de resistência. E para baixo a mesma coisa. Se o robô tivesse vindo aqui, ó, tocado na compra, tá? Ele teria colocado a saída aqui, né? E o preço médio aqui embaixo. A partir do momento que o mercado vem aqui e começa a subir, o robô dele continua comprando, pessoal. Continua comprando, né? Fazendo esse movimento aqui, ó. E aí, pra mim, já desvirtua totalmente do setup, né? Porque eu quero definir uma região de resistência e uma região de suporte para o robô vender aqui e comprar aqui. Aqui, nesse meio, não é para operar, pessoal, porque o setup de VWAP, né, a VWAP Band, né, como ela foi no indicador, quando ele foi concebido, foi justamente, né, para a gente ver uma zona de resistência para operar um retorno na VWAP. E para baixo a mesma coisa, uma zona de suporte para operar um retorno à VWAP. Então não é para o robô descer vendendo aqui, ó, até chegar. Eu já vi, né, casos lá do robô tocar aqui, aí vender e aí continuar vendendo, pessoal, até chegar aqui embaixo, ó, e ele continua vendendo, 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 vendendo. Gente, se aqui é zona de suporte, não é para o robô vender. Se aqui é zona de resistência, não é para o robô comprar, né? Então, o meu robô funciona assim, pessoal. O robô que eu vou disponibilizar para vocês, ele vai funcionar sempre assim. Ah, mas eu gostaria de fazer um robô diferente, que aí sim, seria um outro setup, que eu queria que ele continuasse vendendo até lá embaixo. Beleza. Você me procura aí, meu Telegram tá na descrição, né? E a gente faz um orçamento aí pra eu fazer esse robô pra você. Mas eu não vejo sentido, tá? Num robô assim. Beleza? Olha só, pessoal. Eu aumentei a velocidade aqui, né? Só pra gente ver um pouco mais de trades. O mercado deu uma porrada pra cima aqui, que o robô, né? Vocês viram que tava com mais de R$ 100 positivo. Ele chegou a ficar negativo nessa porrada aqui pra cima, tá? Então por isso que eu acho que vocês têm que trabalhar com limite de ganho. Atingir o limite de ganho, o robô para de operar. Porque senão ele pode devolver, tá? Esse replay aqui, se eu não me engano, eu já tinha feito ele antes. Deixa eu dar uma pausa aqui no robô. Aqui. Ele chegou, acho que meio-dia lá, meio-dia e pouquinho, tava com mais de R$ 400, né? Positivo. Mas como eu falei, né? Nessa porrada pra cima aqui, ele chegou a ficar negativo. Será que você aguentaria ver, né, o seu saldo, né, mais de R$ 100 positivo ficar negativo? Né? É isso que a gente tem que pensar. Se você tá colocando um robô pra rodar, né? E não tá vendo, beleza. Né? Mas a gente tem que tomar esse cuidado, pessoal. Tá? Então, olha só, vou soltar aqui o replay, ó. Ele já está positivo de novo, mas ele chegou a ficar bem negativo, né? E está agora positivo num valor menor do que estava antes, né? Óbvio, se o mercado lateralizar aí, beleza. Ó, saiu de novo, ó, já está positivo de novo, mais de R$ 100. Olha lá, quase pegou a última saída, né? Não chegou a pegar. Se ele pegar, eu vou dar uma pausa aqui. Não sei se ele vai pegar não, pessoal. Capaz dele subir, ó. Olha só. Ó, eu dei uma pausa aqui. Olha a quantidade de coisa que apareceu aqui no Profit, tá, pessoal? Isso é porque eu tô com replay acelerado em 10x, tá? Então isso aqui é normal, pessoal, normal. Mas vocês podem ver que mesmo em 10x, o robô tá certinho. Tá fazendo as entradas no local correto, né? E as saídas também, ó. Olha só. Então ele continua vendido em 2, né?
Se subir mais um pouquinho vai vender o terceiro contrato. Vamos ver se ele pega. Pegou o terceiro contrato, né? Já colocou a saída ali 50 pontos abaixo. Saiu. Agora vendido em 2. Pegou, agora tá só com um contrato, né? Vamos ver se ele pega a saída lá embaixo ou ele vai entrar de novo. Capaz dele entrar de novo, né? Entrou de novo. Deixa eu pausar aqui, pessoal. Então, olha só, pessoal, só pra gente finalizar, né? Senão a gente vai ficar se repetindo aqui durante, sei lá, 20, 30 minutos, né? Mostrando as operações do robô, que a gente já entendeu como é que funciona, né? Então, ele tá zerado agora, ó. Quantidade zerado, né? Porque fez todas as entradas que era pra fazer aqui e pegou a saída aqui embaixo, ó. 50 pontos, né? Abaixo da primeira entrada. Então ele tá zerado. Aqui, né? Se você já bateu sua meta, acabou. O robô já para de operar. A partir de agora, se o mercado vem pra cá, né? Continua caindo e não atinge lá, pessoal, o ponto de suporte, não tem mais entrada. Então vai ter entrada, né? Deixa eu só mexer no gráfico aqui um pouco. Ó, então agora que ele tá zerado, só vai ter entrada de novo se ele bater na resistência de novo ou no suporte, né? Lá embaixo. Se ele trabalhar aqui no meio, não tem entrada. Beleza? E é isso, pessoal. Esse replay aqui desse dia, se eu não me engano, até 2 horas da tarde, 1h30 ali, ele já tinha feito mais de R$400, tá? Mas não se enganem, isso aqui é uma estratégia avançada, tá? Para traders experientes, né, que entendem o risco de operar um gradiente linear, tá? Vai ter dias, eu acho que hoje, pessoal, acho que hoje eu tava fazendo um backtestzinho rapidinho ali. Cara, o mercado deu uma porrada tão grande para cima que o robô operando com um contrato, né? De um em um contrato, chegou a ficar com 2.500 negativo, tá? Então vocês têm que ter isso em mente. Tem que ter um limite. Cara, meu limite no máximo é R$1.000. Então define lá, coloca lá R$1.000. Pra quê? Pra se atingir aquele limite, o robô já desliga e você para com os R$1.000 que você aceita perder. Porque senão pode acontecer como hoje. Hoje foi um dia típico? Foi. Um dia que é difícil de acontecer isso. Mas se você deixar, né, nesse dia atípico, ele consumir todo o seu lucro dos outros dias, né, dos dias anteriores, cara, aí você vai quebrar, né? Você vai gastar, né, todo o dinheiro que você tem na corretora em um dia só. Então, defina um objetivo de ganho, né? Defina um limite de perda e opere em cima daquilo. Façam backtests, façam replay de mercado, tá? Para chegar, né, num valor bacana aí que vocês aceitam perder ou, né, um objetivo de ganho bacana. Testem, né, configurações diferentes. A gente está trabalhando aqui com 0.33, né, que é a primeira linha ali da VWAP Band. Testem. Será que não seria melhor começar a entrar na segunda linha, né? Não sei. Teria que fazer bastante replay aí para ter essa noção, né? Então, pessoal, o robô está disponível para vocês aí, tá? É só baixar. Na descrição não, né? Na descrição tá o primeiro vídeo, tá? Que é o vídeo onde eu explico toda a configuração das outras entradas, né? Como é que funcionam todas elas, tá? Como é que bota o robô para rodar, né? Lembrando que lá eu explico, né? Como você coloca uma ordem oco na plataforma. Nessa versão não tem a necessidade, tá? Eu mostrei para vocês. Vocês podem colocar a ordem oco direto do código, né? Como tá rodando aqui, ó. Tá funcionando bacana, tá funcionando no 10x. Imagina, né? Com o mercado rodando na velocidade normal, né? Como não seria, né? Não rodaria muito melhor, né? E outra coisa, né? Estou mostrando no índice, porque o índice ele né? Um pouco menos alavancado que o dólar. Mas funciona no dólar também, tá? Você consegue rodar no dólar. Me perguntaram se eu consigo, se a pessoa, né, consegue rodar isso aqui com gráfico de Renko. Consegue, pessoal. Mas é mais complicado, né? No índice, até você consegue colocando um 4R, por exemplo, né, que é o mínimo que dá para rodar bacana. Mas no dólar já não fica, né, tão bacana, porque 4R, né? Já são 2 pontos, pessoal, cada box, né? Então eu não sei quantos pontos você colocaria, né? De intervalo de uma linha para outra, né? Porque tem que ter espaço aqui, ó,
nessas linhas aqui, ó, né? Tem que ter espaço para fechar vários blocos, pessoal, para o robô conseguir rodar bacana, né? Outra coisa, sobre o objetivo de ganho, né? Objetivo de ganho não, né? A saída, né? Que vem padrão 50 pontos. Por que coloquei 50 pontos? Porque é metade desse tamanho aqui da linha. Então, se você vai alterar o tamanho da linha, você pode alterar também, óbvio, né, a sua saída. Porém, não deixe do mesmo tamanho, tá? Ou maior, tá? Porque pode confundir o robô. O ideal é que a sua saída fique aqui dentro, né? Então, se você vendeu aqui, né, o segundo contrato, a saída não pode estar lá embaixo, porque senão ele não vai conseguir entrar de novo aqui, ó, tá? Então, o ideal é fez a primeira entrada, a saída tá aqui, beleza. Ah, não saiu, continuou subindo, pegou a segunda entrada, beleza. Onde que vai ficar a saída? Tem que ficar aqui por dentro, tá? Tem que ficar antes, pessoal, da outra linha, pro robô trabalhar bacana, tá? Então, as dicas que eu dou é para quem vai testar em outros ativos. Ah, funciona em ação também, funciona em ação, tá? Só que você vai trabalhar com centavos lá. E aí você vai ter que determinar, né? Quantos centavos vai ficar cada uma das linhas do gradiente linear, né? E a sua saída também, quantos centavos ficarão. Então, é uma coisa para vocês testarem aí, né? Antes de colocar para operar em conta real, pessoal. O Profit não cobra nada para você rodar robôs em conta demo, replay de mercado e tudo mais, então vocês não precisam pagar nada, tá? Você só vai pagar alguma coisa se você for operar em conta real, que tem que contratar um plano com Anelógica. Tá? Isso aí é padrão deles, né? Para qualquer robô, vai operar em conta real, tem que contratar um plano com eles. Só que antes de contratar um plano, façam bastante replay de mercado, façam bastante... coloquem um robô para rodar ao vivo, né, no mercado ao vivo, na conta demo, tá? Isso aí vocês não precisam pagar nada. Beleza, pessoal? Então é isso aí, eu acho que eu consegui, né, passar bastante aí das novidades aí do robô, tá? Eu ia falar, né, até seria um dos assuntos do vídeo, né, que agora dá para fazer backtest, né, já que, né, a ordem oco tá dentro do robô, mas eu fiz alguns backtests e não tá bacana ainda, tá? Eu vou esperar um pouco mais. Se eu tiver novidades aí eu trago para vocês, tá? Eu tentei fazer lá alguns backtests com gráfico de 4 pontos, mas eu não sei se porque o gráfico é muito pequeno, né? O Profit não consegue ainda fazer aquele backtest bacana, né? O Profit gosta de tempo gráfico de candles, 5 minutos, 15 minutos, aí beleza. Você consegue puxar dados de, né, bastante tempo para trás. Agora, gráfico de renco pequeno e gráfico de pontos pequeno, a gente tem uma dificuldade ainda, então pode ser por isso que os backtests aqui demoraram uma eternidade para fazer um backtest de um dia e mesmo assim os resultados, né, não estavam condizentes, né? Quando você colocava, por exemplo, para rodar, né, num replay de mercado, as entradas eram totalmente diferentes. A gente sabe que no backtest pode acontecer isso, né? Mas era uma discrepância muito grande, né? Era tipo, enquanto no replay de mercado fazia 100 operações, no backtest fazia 4, 5. Né? Então, por isso que eu nem trouxe para vocês, né? Nada sobre backtests aí, mas tá no script aí, pessoal. Eu vou continuar tentando, né? E assim que conseguir, eu trago para vocês novidades aí. Mas esse tipo de setup, a melhor forma de você fazer backtest é com o replay de mercado, tá? Coloca o replay de mercado lá, deixa rodando lá em 2x, 3x, vai fazer outra coisa e no final do dia você volta lá para ver qual foi o resultado, anota, né? Aí coloca mais um e assim por diante vai anotando, porque ainda é a melhor forma, né? A gente fazer backtest desse tipo de setup avançado aí do gradiente linear, beleza? Então é isso, pessoal. Vou deixar 2 videozinhos para quem não viu ainda. Um abraço para vocês e até mais.